pessoal, tudo bem? Vamos começar a correção de uma prova da banca IDECAM, para você que está se preparando para o concurso de agente penitenciário do estado do Rio Grande do Norte. Vamos comentar as questões de língua portuguesa, para que vocês tenham uma ideia dos principais pontos gramaticais que são cobrados por essa banca, bem como a melhor forma de se abordarem essas questões, ok? Então vamos começar com essa correção lendo o texto intitulado Drogas Proibidas, não as químicas, ok? Então vamos lá ver o que diz o texto. Na academia, rapazes bombados se injetam produtos para cavalos. Todos sabem, mas fingem não saber. O debate sobre drogas é defasado. Não sou consumidor, mas aqui do meu cantinho vejo que o uso é completamente liberado, mesmo que neguem. Basta pagar. De vez em quando, pegam alguém para fazer barulho, só, mas tudo continua como sempre, com uma agravante. A ingestão de drogas químicas com seus efeitos imprevisíveis na saúde é bem maior. Estão na moda. Algumas são fáceis de comprar, pois nem consideradas drogas são. Um amigo foi, há uns 3 anos, a uma festa no Rio de Janeiro. É casado, pai de filhos, caretíssimo, como se diz. Foi por curiosidade, sempre ouvira falar de festas loucas. Um bando de amigos se juntou. Quero ver como ele fica doidão. Bora nessa? Serviram um refrigerante batizado. Até hoje ele não sabe com o que. De repente, tudo ficou escuro. Abriu os olhos e viu um fio de luz apenas. Os sons vibraram em sua cabeça. As imagens da festa se transformavam à sua frente. Via as pessoas como num filme e os risos mais altos. Arrastou-se até a porta. Entrou no carro com a convicção de que precisava sair de lá. Até hoje não sabe como chegou em casa. Eu, quando vou a festas ou baladas, só tomo refrigerante aberto na minha frente. Amigos podem achar divertido me ver louco. Tenho pressão alta, o que piora o risco de usar substâncias químicas. O MDMA, por exemplo, chamado só de MD, é indetectável se misturado numa bebida. Tem o princípio ativo do êxtase sem as anfetaminas. Altera a percepção. Há também o êxtase. Deixa quem usa se achando cheio de energia, dançando a noite toda. Na gíria, chamado de bala. Se você ouviu seu filho adolescente dizer que experimentou uma bala da hora, suspeito que não foi de hortelã. Nas grandes casas noturnas e nas festas itinerantes que se tornaram moda no eixo Rio-São Paulo, a bala é vendida abertamente. Se até eu sei, a polícia não sabe, no Brasil tudo se faz, embora tudo seja proibido. Outra na moda é a ketamina, cetamina, um anestésico poderoso. Leva a transes, alucinações. Misturado com bebida, não se sabe, tudo pode acontecer. Para comprar tem que ter receita, difícil de conseguir, mas tem amplo uso veterinário. É ótimo anestésico de cavalos. Você tomaria? Tem quem tome e arrase na noite. Numa linha próxima, há o D, pronuncia-se em inglês, algo como D. Novamente, se seu filho estiver falando de ao celular, não pense que ele está melhorando o inglês. Na real, é cola industrial, inalada. Faz quem usa se sentir uma máquina na pista de dança. O di passa despercebido, tem um leve sabor salgado, vem se tornando cada vez mais usado. Simples, aumenta o desejo sexual. A pessoa passa horas no sexo. Imagina o que é botar cola industrial no corpo, ou anestésico de cavalo. O fígado deve gritar. Mas, de fato, muita gente é fã de produtos veterinários. Esses rapazes bombados de corpo perfeito frequentemente se injetam produtos para cavalos. Todo mundo finge que não sabe, mas, no mundo das academias, quem não sabe? Um amigo, depois de tornear o corpo, perdeu o desejo sexual. Depois de um longo período sem esses produtos, está se recuperando. Nunca mais quero saber disso, afirmou.
Vamos ver a escolha entre a barriguinha de tanque e o sexo. Aposto que prefere a barriguinha. Nos supermercados, há outras alternativas, como a benzina ou a acetona nas farmácias. Por isso penso, o debate sobre a legalização das drogas está completamente ultrapassado. Elas estão aí, à mão. Quem vai proibir alguém de cuidar do cavalo ou procurar cola industrial? Se alguém não conseguir, outro na mesma turma consegue. Muita gente já morreu nas pistas de dança. As drogas químicas são a nova onda e sempre surge uma nova. Pior, um golpista ou predador sexual habilidoso pode sedar a vítima sem que ela nem perceba. Portanto, se em uma festa você sentir que as luzes estão mais coloridas e o som mais vibrante, alô, alô, alguém pode ter te dado um ácido. Ah, sim, o ácido lisérgico continua em moda. Desde a década de 1960, só conquista a clientela. Muitas drogas chegam e ficam. A discussão sobre a maconha, para mim, é obsoleta. Quem quiser pirar, pira, embora o corpo derreta. Então, após a leitura do texto, temos aí a questão número 1. Através da leitura do texto, é correto afirmar que ele se originou através do quê, pessoal? Então, qual foi a motivação para esse texto aí? Ok? Então, temos as opções da discussão sobre a legalização da maconha, do uso considerável de drogas químicas em festas, das novas drogas químicas que surgiram no mercado ou dos efeitos colaterais provenientes do uso de drogas químicas. Se nós voltarmos lá no início do texto, nós vamos ver que ele já abre dizendo o seguinte: o debate sobre drogas é defasado, ok? Então, e no final, ele mexe, diz aqui, olha lá, a discussão sobre a maconha para mim é obsoleta, ok? Então, isso dá a entender que todo o debate começa com a questão sobre a legalização ou não da maconha, quando, na verdade, já existem muitas outras drogas aí, né, entre aspas, legalizadas. Então, isso já nos diz que o que originou aí o tema do texto foi a discussão sobre a legalização da maconha, portanto, resposta da questão 1, letra A. Ok? Vamos lá, continuando agora com a questão de número 2. Okay? A questão de número 2 tem o seguinte enunciado: de acordo com as informações apresentadas no texto, assinale a afirmativa incorreta. Então, nós temos A. O êxtase é uma droga tipicamente de festas e usada em casas noturnas. Sim, o texto tem um momento lá em que ele fala justamente do risco de alguém colocar algo na sua bebida na noite e aí você vai passar a ter a sensação de que o som é mais alto, né? As luzes ficam mais fortes e isso são os efeitos provocados pelo êxtase. Então, o item A está correto. No item B, nós temos as drogas químicas são comuns em festas e academias, apesar de serem proibidas. É justamente o que o texto diz em grande parte dele, né? Que a gente está discutindo a questão da liberação de drogas, como, por exemplo, a maconha, quando outras já são para lá de comuns. Então, a questão B também é correta. Já no item C, os anestésicos de cavalos são comuns em academias, porque, além de estimular um físico atlético, também estimula o desejo sexual. Na verdade, não, né? Na verdade, o que dá desejo sexual é um outro tipo de droga. Os anestésicos de cavalo são usados para a questão física, ok? O do desejo sexual é mencionado no texto, mas trata-se de uma outra droga, ok? Na verdade, é a droga chamada DI, ok? Então, o item C está errado e ele, portanto, é a resposta da questão de número 2. Na questão 3, temos lá, acerca do ponto de vista do autor, é correto afirmar que, aí mais uma questão de interpretação, vemos aqui que a banca IDECAN, ok, vem se concentrando nas questões típicas de interpretação de textos, né? Então, as 3 primeiras questões, nenhum aspecto gramatical foi abordado, somente o da interpretação de texto. Então, já fica a dica aqui para você que está se preparando para o concurso de agente penitenciário, dá uma olhadinha na nossa videoaula sobre interpretação de textos,
disponível aqui mesmo no nosso canal, bem como procurem praticar bastante a interpretação, porque essa é a melhor forma de se aprender a interpretar corretamente um texto. Mas voltando aqui, a questão 3 diz: acerca do ponto de vista do autor, é correto afirmar que, devido ao uso exacerbado de drogas químicas, deve-se liberar tal uso a fim de evitar mais um mercado negro no país. Na verdade, não é isso que se pode dizer. Na verdade, o que ele diz é que o debate é obsoleto. Ok? Na verdade, está se perdendo tempo discutindo se libera a maconha ou não, enquanto muitas outras drogas modernas vêm invadindo o espaço. Ok? Então, não há nada dito sobre deve-se liberar tudo, apenas se deve atualizar o debate. Então, o item A está errado e a questão Q é a correta. Então, o A não é a resposta. No item B, nós vamos ter o seguinte: defende a liberação do uso da maconha, visto que não traz prejuízo à saúde do ser humano como as drogas químicas. Também não é isso que o texto diz. O texto diz sobre a necessidade de se atualizar o debate, ok? Não se concentrar numa questão que, para ele, autor, é obsoleta, ok? No item C, temos: as casas noturnas e as academias devem ser mais incisivas quanto ao monitoramento do uso de drogas químicas em seus recintos. Também não, né, pessoal? Na verdade, ele coloca a questão das drogas num debate mais amplo, não restrito à ação de donos de boates ou donos de academias. Então, só sobrou o item D, o único correto, ok? Que diz lá: em comparação ao uso rotineiro e à diversidade de drogas químicas existente atualmente, o debate quanto à liberação do uso da maconha encontra-se arcaico. Já foi bem falado isso aí nas opções precedentes. Ok? Então, resposta da 3, letra D. Na 4, temos: a discussão sobre a maconha, para mim, é obsoleta. A palavra em destaque, de acordo com o contexto, pode ser substituída pelo seguinte par de sinônimos. Ora, obsoleto é o mesmo do que defasado, ultrapassado, arcaico, antiquado, retrógrado, rudimentar, coisas desse tipo. Ok? E eu só vou ter o par aí no item D. Ok, pessoal? Obsoleto pode ser arcaico, mas não pode ser atualizado. Atualizado está errado. Ok? Pode ser antiquado, está correto, mas não moderno. Moderno não tem nada a ver, é antônimo de obsoleto. No item C, retrógrado pode ser próximo ao obsoleto. Não é exatamente um sinônimo, mas tem um sentido próximo. Mas não o inovador. O inovador você tem que cortar fora. Então, o único aí onde que podem ser é o ultrapassado e o defasado, que é a resposta da questão 4. Essa é uma questão de semântica. Estudar aí, pessoal, antônimos e sinônimos, que é justamente o que foi explorado nessa questão 4. Na questão 5, temos: no Brasil tudo se faz, embora tudo seja proibido. Para manter o sentido do trecho em evidência e a correção gramatical do texto, o termo embora pode ser corretamente substituído por. Ora, o embora é uma conjunção subordinativa concessiva e a outra conjunção do mesmo grupo é o mesmo que. Tá, gente? Resposta aí da questão número 5. Então, embora, mesmo que, ainda que, posto que, todos esses têm valor concessivo, ok? E podem ser substituídos uns pelos outros. Vale aqui a dica, pessoal. Estudem bastante a semântica das conjunções, ok? Quais são as conjunções e quais são os seus sentidos, certo? Isso você pode estudar tanto no capítulo sobre conjunções, tanto também na parte sobre classificação das orações, notadamente as orações adverbiais, e também na parte relativa à coesão sequencial. Nesses 3 pontos, pode ser cobrado o seu conhecimento sobre conjunções e os sentidos que elas estabelecem no texto. É uma questão altamente frequente
em vários concursos Brasil afora e na banca IDECAN não vai ser diferente. Uma questão como essa certamente vai cair na prova e você tem de estar preparado para ela, ok? Prosseguindo, vamos lá com a questão de número 6. Em relação às expressões coloquiais sublinhadas a seguir, assinale o incorreto. O autor salpicou expressões coloquiais que são típicas da fala comum do texto, ok? Não são típicas da língua escrita, mas sim típicas da língua falada, tá? Então, vai pedir para marcar qual aqui é incorreta. Aí, na real, é cola industrial. Esse na real tem o sentido de na verdade. No item B, é casado, pai de filhos, caretíssimo, como se diz, né? O sentido de caretíssimo, de contemporâneo. Não, careta, na verdade, é a pessoa que gosta de ter hábitos mais antigos, mais conservadores, ok? Isso não bate com contemporâneo. Logo, então, a resposta do item C, né, só pode ser aqui o item B, certo? Na questão de número 7, vamos ter pior. Um golpista ou predador sexual habilidoso pode sedar a vítima sem que ela nem perceba. Portanto, se em uma festa você sentir que as luzes estão mais coloridas e o som mais vibrante, alô, alô. O elemento coesivo, portanto, inicia uma oração que indica a ideia de conclusão. Eu não falei que o uso dos conectivos é importante, pessoal? Na mesma prova, duas questões bem parecidas, a 5 e a 7, ok? Logo, portanto, por conseguinte, são exemplos de conjunções coordenativas conclusivas, ok? E podem, né, ser usadas umas pelas outras, tá? Então, como eu disse, questão importante, ponto importante a estudar, conjunções, coesão sequencial, classificação das orações do período composto. Tudo isso vai envolver o uso correto de conjunções, certo? Prosseguindo, questão de número 8. Temos lá o seguinte. Leia os trechos do quarto parágrafo a seguir. As imagens da festa se transformavam à sua frente. Serviram um refrigerante batizado. Abriu os olhos e viu um fio de luz apenas. Em relação aos trechos destacados e à classificação sintática, analise as afirmativas a seguir. 1. O fragmento As imagens da festa classifica-se sintaticamente como sujeito composto do verbo transformar? Não. Então, quem se transformava? As imagens da festa. Ele é, de fato, o sujeito. Mas não é composto, pessoal, porque só tem um núcleo. O núcleo do sujeito aqui é imagens. O da festa, esse pedaço aqui, ele é um adjunto, não é núcleo. E o sujeito só é composto quando tem mais de um núcleo. Se você tivesse algo com as imagens e as luzes, aí sim você teria um sujeito composto. Ou se você tivesse ainda as imagens da festa e as pessoas na pista, algo que vai indicar realmente um duplo sujeito, um duplo núcleo, ok? Então, o fragmento 1 é incorreto. Essa pegadinha é uma pegadinha clássica nos concursos, tá, gente? O sujeito composto, normalmente, você vai ter ou a presença de vírgulas ou a presença de conectores como o e ou o ou, que juntam núcleos, certo? E nunca de ou em, certo? Até porque o núcleo do sujeito não pode vir regido de preposição, tá? Então, o aluno pensa que imagens e festas são núcleos, mas não são. Só o imagens é, certo? Então, o 1 é errado. 2. O verbo servir é classificado sintaticamente como transitivo direto? Sim. Quem serve, serve alguma coisa. Serviu o quê? Um refrigerante batizado. Ok? Então, está correta a interpretação do serviram como transitivo direto. E na terceira, nós temos o fragmento os olhos, no período, é complemento do verbo abrir e classifica-se, portanto, como objeto direto. Sim, né, quem abre, abre alguma coisa,
abriu o quê? Abriu os olhos. Então, abrir, sim, objeto direto. Então, 2 e 3 são verdadeiras. Resposta da 8, letra D. Questão clássica aí de análise sintática, pessoal. Sempre um ponto importante nos concursos em geral. E não é diferente aqui na banca IDECAM. Olho vivo, portanto, aí com análise sintática. Vamos em frente com a questão de número 9, ok? Temos aí o seguinte: quanto aos termos sublinhados, assinale a alternativa que apresenta o referente incorreto, ok? Então, na gíria é chamado de bala. O bala se refere ao êxtase? Sim, se você voltar lá no 5º parágrafo, você vai ver que o termo bala se refere a êxtase. No item B, nós temos, quero ver como ele fica doidão. Esse ele se refere ao amigo? Sim, volte lá no texto, no 2º parágrafo, e você vai ver que o ele se refere a amigo. Item C, um anestésico poderoso se refere a substância química? Não. Se você voltar lá no 5º parágrafo, vamos lá ver no 5º parágrafo, você vai ter aqui, ó, primeiro, 2, 3, 4, 5. Você tem aqui, ó, então você vai ter um anestésico poderoso. Na verdade, um anestésico poderoso aqui, ó, esse termo está se referindo à ketamina, cetamina aqui, ok? E não a substâncias químicas, como está sendo afirmado no item C, né, da questão 9. Ok? Logo, ele está incorreto e vai ser a resposta da questão. Certo? Então, aqui no 9, resposta letra C. E, por fim, pessoal, temos aí a questão de número 10, uma questão sobre pontuação, que é um ponto também muito frequente nos concursos Brasil afora e, pelo jeito, vai ser frequente também na IDECAM. Então, diz a questão: por isso penso, o debate sobre a legalização das drogas está completamente ultrapassado. O uso de 2 pontos do trecho em destaque foram utilizados para anunciar o que? Ora, os 2 pontos indicam sempre uma explicação a algo que é citado antes, ok? Então, nós temos aqui a resposta da questão 10, item D. Ok, pessoal? Então fica aí corrigido uma prova da banca IDECAM para você que vai prestar concurso para agente penitenciário do estado do Rio Grande do Norte. Em caso de dúvida, não deixe de postá-la aqui no nosso canal, que vamos ter todo o prazer do mundo em ajudar vocês. Ok? Não deixe também de se cadastrar aqui no site, porque nós vamos com regularidade postar questões comentadas dessa banca para você que está se preparando para esse concurso, ok? E se você gostou da aula, curte, comente e compartilhe com seus amigos. Isso vai ser importante para continuarmos o nosso trabalho, ok? Eu espero vocês, então, na nossa próxima videoaula. Um abração, muito obrigado.